Olá! Na aula de hoje poremos em prática os conhecimentos vistos nas aulas anteriores e especificamente com esse fenômeno que está observando ou que poderão observar nessa animação. Uma bola escorregando ou ao mesmo tempo, para ser mais formalmente dizendo, rolando, uma bola rolando, descendo por um plano inclinado e que o seu rolamento tem relação com a sua translação, dependendo de quão grande ou quão pequena esteja, ou seja, essa bola. Esse processo chama-se em física como rolamento. Para aquilo, observa-se uma bola de boliche. Comecemos com um caso bem simplificado, fora de uma bola de boliche ou fora dessa bola de animação. Vamos pensar que existe um plano inclinado, cuja inclinação denotada por esse ângulo θ em relação ao eixo horizontal. O eixo horizontal é essa linha na parte inferior representada desse triângulo. E na parte superior do plano inclinado haverá algum objeto que poderá rolar livremente em relação ao seu centro de massa, mas um objeto que esteja sua massa uniformemente distribuída. Poderia ser um disco, poderia ser uma esfera oca, poderia ser uma esfera sólida, poderia ser um cilindro completo, ou simplesmente algum outro equipamento, algum outro dispositivo, alguma outra peça mecânica que role por completo, mas que seu formato seja circular. Se começarmos fazendo análise desse fenômeno, para fazê-lo um pouco mais rigoroso, tem esse objeto uma determinada massa e tem umas dimensões no qual caracteriza o seu tamanho e, portanto, esse raio nos permitirá caracterizar quanto rolará à medida que faça um giro. Mas o giro, de onde vem esse giro que esse objeto tenta rolar sobre a superfície, sabendo que a superfície não é lisa? Tem um determinado atrito, uma rugosidade entre a superfície e o objeto que está sobre a superfície. O objeto que experimenta a atração gravitacional, a massa vezes a gravidade, na direção vertical para baixo, e uma componente dessa aceleração, uma componente dessa força gravitacional, esse peso, será responsável, especificamente essa componente responsável por criar o movimento de rolar desse objeto, de descer esse plano inclinado, mas não somente será por essa componente. Se diz que haverá alguma outra força que realmente favorece o processo de rolar, pois se a superfície é completamente lisa, não existe atrito algum, o objeto simplesmente desliza, mas o processo de rolar está associado com a força de atrito. Ou seja, que a força de atrito tem um sentido contrário do movimento a favor da descida. E essa força de atrito é responsável por fazer que o objeto comece a rolar nesse sentido, que visualmente poderia se dizer que será o sentido horário, como observa-se na imagem. Mas como poder caracterizar a dinâmica linear e a dinâmica de rotação desse objeto, independente do objeto que seja, mas o importante é que possa girar, possa rotacionar e ao mesmo tempo possa rolar ao longo desse plano inclinado? Para aquilo começa-se com a dinâmica linear, ou seja, analisando o somatório de todas as forças que agem sobre o objeto, seja as forças a favor e se as em contra que estão no movimento da descida sobre o plano inclinado. A força a favor será uma componente da força gravitacional, da atração gravitacional, do peso, sendo a massa vezes a gravidade, e a componente que estaria oposta a esse ângulo θ inscrito nesse vértice entre as componentes. A mesma inclinação que tem, essa mesma informação de orientação está presente em relação à direção perpendicular ao plano, ou seja, seno de θ e vezes o módulo da força, o peso, a massa vezes a gravidade. E a força que opõe esse movimento da descida será, linearmente, a força de atrito. Ou seja, que a compensação entre essas forças, ou a descompensação entre as forças, nos leva a ter uma aceleração. O objeto que experimentará uma aceleração na descida, cada vez aumentando a sua velocidade. Essa daqui será a primeira equação da dinâmica. Por outro lado está a dinâmica de rotação. Mas o objeto também está rolando, e esse processo de rolar está associado com o somatório dos torques que estejam a favor de criar um movimento de rotação e cada vez ser mais e mais rápido, ou seja, experimentando uma aceleração angular. Mas qual é o torque
que age sobre o objeto que está rolando nessa superfície, que não é lisa, tem atrito entre a superfície e o objeto a rolar. Nesse caso, o torque está associado com a força de atrito a uma distância em relação ao eixo que passa perpendicular à face ou ao perfil que tem o objeto que está rolando, mas que passa pelo ponto que denota o seu centro de massa, ou seja, está rolando em relação ao seu centro de massa. E esse torque, a uma distância r, diria-se que o torque será associado com a distância r na qual age a força de atrito. E essa força de atrito, esse torque criado pela força de atrito, será responsável para que esse objeto de momento de inércia em relação ao seu centro de massa apresente uma aceleração angular. Ou seja, obtém-se duas equações da dinâmica. Vamos ver, tendo a primeira e a segunda, podendo reescrevê-la em relação às informações angulares e lineares, cuja associação entre a aceleração angular e a aceleração linear é o fator de escala, o raio de curvatura, ou raio que pertence a esse objeto que está rolando. Esse raio nos permitirá por completo transformar essa aceleração angular e interpretá-la em aceleração linear do próprio objeto, do objeto que está rolando e descendo, implicando que a segunda equação da dinâmica poderá ser expressa em função da aceleração linear e, simplificando o termo da esquerda, levando o raio para a direita, dividindo o raio com o raio que tinha da aceleração, obtendo o raio à segunda potência. Mais uma vez, um sistema de duas equações com duas variáveis tem solução, mas a chave da análise está associada com a aceleração linear. Portanto, poderíamos somar ambas equações e, dessa forma, simplifica-se a força de atrito, a sua intensidade. Ou seja, que a aceleração linear está associada com essa componente do peso a favor da descida paralela ao plano inclinado. Mas também não é simplesmente será a massa do objeto, terá um fator a mais, pois o objeto deverá rolar. E esse fator a mais está associado com a dinâmica de rotação, o momento de inércia dividido pelo raio ao quadrado. Ou seja, que a partir dessa equivalência poder-se expressar a aceleração linear que esse objeto apresente, observando principalmente que será um pouco menor em relação a uma descida sobre um plano liso, pelo fato que agora tem uma maior contribuição da inércia, tanto da massa como do momento de inércia. Só que experimentalmente a proposta que lhes tenho para o dia de hoje e a fazer é como medir experimentalmente e indiretamente o momento de inércia de um objeto que seja da livre escolha, seja qualquer objeto que seja, mas que possa rolar e que sempre no seu rolamento, e uma das características de qualquer objeto que role é que o contato com a superfície seja com velocidade nula, zero. Igual que um veículo na rua, quando está rolando o pneumático, sempre a velocidade no ponto de contato será zero, para por completo. Terá uma relação entre o movimento de rotação e o movimento de translação, uma relação associada com esse raio de curvatura, haver uma relação linear com a cinemática angular ou de rotação. Poder-se analisar, por outro lado, esse elemento que está no denominador, e basicamente estaria associado a analisar instantaneamente o momento de inércia desse objeto que gira, que rotaciona em relação a um ponto fixo. Se pensássemos nesse ponto fixo, o contato com a superfície, o objeto completo estaria rotacionando em relação a esse ponto específico. E qual será a inércia do objeto em relação a esse ponto específico? Mediante o teorema dos eixos paralelos, tem-se que poder se expressar mediante o conhecimento do momento de inércia e de um eixo que seja paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, a inércia do centro de massa, com o eixo paralelo à posição do centro de massa. Espero me fazer entender. Se o objeto inicialmente está rotacionando em relação ao seu centro de massa, perpendicular seria na visão saindo da imagem. Esse eixo imaginário saindo da imagem.
Saindo também da imagem, haverá um eixo que passaria instantaneamente pelo ponto de contato entre a superfície e esse objeto. E essa inércia, esse momento de inércia que esse objeto apresentará, estará associado com o teorema dos eixos paralelos, que diz que a inércia, o momento de inércia em relação a esse eixo paralelo expressa-se mediante o conhecimento do momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa completa que tem esse objeto, vezes a distância do centro de massa até o eixo paralelo, ou seja, o raio à segunda potência, equivalente ao denominador. E essa seria a outra interpretação física que poderia fazer em relação a essa aceleração. Está rotacionando em relação a um eixo que não seja o centro de massa, mas é rotacionando instantaneamente. E a interpretação de por que a aceleração resulta ser menor, a aceleração linear, justamente pela contribuição da massa e da inércia na rotação, pois haverá que criar esse movimento de rotação. Mas experimentalmente, a chave será calcular e determinar o momento de inércia que esse objeto de livre escolha possua em relação ao seu centro de massa. Basicamente, isolando essa expressão da expressão anterior, ou expressando o momento de inércia em relação às grandezas físicas anteriores, como sendo a massa, o tamanho do objeto caracterizado pelo seu raio, a inclinação do plano e a aceleração linear que esse objeto apresente, a ideia será determinar experimentalmente essa informação, essa grandeza física que caracteriza a distribuição de massa desse objeto. Para aquilo, será necessário ter muita paciência e medir as seguintes grandezas físicas: a massa, mediante uma balança eletrônica ou qualquer outro equipamento que possa servir para determinar a massa desse objeto. Poderia ser um rolo de papel higiênico, ou rolo de amassar o pão e fazer uma pizza, ou rolo de qualquer equipo ou dispositivo ou pedaço de madeira ou qualquer peça que possa rolar, mas que tenha um formato circular. A livre escolha por completa, mas que a massa esteja distribuída, com base nessa condição, que esteja distribuída uniformemente, ou pelo menos que seja quase uniformemente. Vamos ver se me faço entender. Se, por exemplo, há um pote com pomada ou com creme umedante ou hidratante, pelo menos que esteja cheio por completo e não simplesmente que a creme ou a pomada esteja da metade para frente ou da metade para trás, que esteja distribuída o mais homogeneamente possível, para que toda a sua massa esteja concentrada em um ponto que estaria associado simetricamente com seu centroide, ou seja, que o seu centro de massa coincida exatamente com o centro geométrico da figura que estaria rolando, dessa peça que estaria rolando. O raio haverá que medir com uma régua e determinar quantos centímetros, ou se tem uma régua mais fina, quantos milímetros de comprimento tem o raio, mas na verdade o que mesura-se experimentalmente é o diâmetro, pois não se tem como atravessar a peça circular simplesmente de borda a borda ou diametralmente opostos os pontos de medida. Quão grande é um disco, o único que se consegue medir é o diâmetro e posteriormente divide-se por 2. A inclinação do plano poderá usar a minha recomendação, mas não necessariamente haverá que segui-la, mas é uma recomendação. Poderão usar uma mesa com o comprimento da mesa, mas nas outras duas patas poderão usar duas borrachas ou duas borrachas de apagar a escrita, mas idênticas, à mesma altura, nas duas patas da esquerda e as duas patas da direita, sem nada, ou 2 pedaços de madeira da mesma espessura nas duas patas da esquerda e nas duas patas da direita, sem nada. Isso implicará que criar-se uma inclinação bem leve, bem rasa, mas pelo menos há uma inclinação. Como determinar o ângulo dessa inclinação? Basicamente, as relações trigonométricas nos permitirão calcular, pois a diferença de altura
E a distância entre as patas, essa razão dessas duas informações, nos permitirá expressar tangente do ângulo θ. E mediante essa noção, expressa-se o seno do ângulo θ. Poder-se calcular o ângulo em si e posteriormente seno desse ângulo em si. Mas conhecendo tangente, há uma forma de poder interpretar seno de θ em função da tangente. E por último, o mais importante, a chave experimental será a aceleração linear. Como determinar a aceleração linear? E para aquilo, o mais importante será ter em mãos um cronômetro ou celular com uma boa precisão nos dedos ou no dedo para pôr o início e pôr a pausa. Mas também, como não tem essa precisão, na grande maioria das vezes, ou a distância é muito curta, haverá que fazer várias repetições do problema. Qual o problema? Da situação de analisar a posição do objeto em relação ao tempo. Para aquilo haverá que fazer algumas marcas na superfície ou pegar uma folha ou várias folhas de sulfite grudadas entre si com fita crepé e fazer marcações de 5 em 5 centímetros ou 10 em 10 centímetros até o máximo comprimento que vocês poderiam ter em uma mesa. Poderá ser 1,20 m ou 1 metro exato ou 90 centímetros. Quanto mais, melhor. Quanto mais comprida seja a mesa, melhor. Por quê? Porque determinando a posição em função desse tempo, esse tempo que seria uma média de 5 medições, calcula-se a média de 5 medições de ter percorrido 10 centímetros, esse tempo em média poder-se calcular ou poder-será interpretar-se mediante o deslocamento sobre a ação de uma aceleração constante, que é o que tínhamos visto anteriormente na cinemática. Nesse caso, qual será a aceleração? Como determiná-la? Pois já se tem experimentalmente o deslocamento, em um caso exemplificado, 10 centímetros e demorou 0,3 segundos, em média dessas 5 medidas. Quanto mais medidas tenha-se, melhor. Recomendo-lhes fazer entre 5 e 10. Cada caso, vocês terão que explicar-lhes. Nesse processo, a pessoa A realizou 10 medidas, outra pessoa B realizou 7 medidas, achou suficiente. Outra pessoa C fez somente 5, mas a média de 5 medidas, o resultado seria esse, considerando todas as possíveis fontes de erro das medidas. Mas como determinar essa aceleração? Poder-se expressar, e sabe-se que o comportamento será parabólico, a distância aumenta quadraticamente em relação ao tempo, implicando que a aceleração seja essa taxa de variação da velocidade. Poderiam fazer uma tabela de x em função do tempo e fazer uma integração numérica, mas uma integração e posteriormente uma segunda integração, integrando uma vez em relação ao tempo, integrando 2 vezes em relação ao tempo, mas pelo menos para simplificar e sem fazer cálculos numéricos de integrações e continuando a fazer a integração, poder-se dizer que a aceleração experimentalmente é a razão entre 2 vezes o deslocamento de cada um dos casos específicos, de 0 a marcação de 10 metros, de 0 a marcação de 20 metros, de 0 até a marcação de de 10 centímetros até 20 centímetros, de 0 até 30 centímetros, assim por diante, e cada um desses deslocamentos um próprio tempo específico médio para esse deslocamento, poderão calcular uma aceleração média. Posteriormente haverá que calcular outra média. Ou seja, experimentalmente há que ter muita paciência e análise estatística dos dados. Terão que fazer umas marcações específicas de 5 em 5 centímetros ou 10 em 10 centímetros. Talvez 5 sejam muito próximos entre si, mas 10 em 10 centímetros é algo mais razoável, até completar 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, dependendo das dimensões da mesa. Com um plano inclinado considerável, poderiam pôr 2 borrachas, uma em cada das patas contrárias, um plano muito raso, mas ainda assim inclinado. E dessa forma determinaria-se experimentalmente o processo de calcular, ou seria o processo experimental para calcular o momento de inércia desse objeto. Ou seja, que haverá que determinar essa grandeza, e para aquilo haverá que ter muita paciência.
pois o processo experimental merita repetições, várias repetições e a estatística dos próprios dados. Uma recomendação poderia ser por um livro ou algum objeto se desejam fazer a medida cronológica desde o 0 até os 50 centímetros por um livro, e cada vez que bata sobre o livro nos 50 centímetros, para no cronômetro. Ou poderiam pôr a mão para deter esse objeto daqui a 50 centímetros, quando bata na mão, pá, aí já sentirão e pararão o cronômetro. Mas isso nos leva a outra noção com relação à aceleração, uma competição de rolamento. Qual desses objetos chegará primeiro ao final desse plano inclinado, partindo de uma altura inicial h? Poderia ser um aro, uma esfera sólida, um cilindro, uma esfera oca, o outro cilindro. A resposta será, experimentalmente, entre um disco, uma esfera e um aro. Quem ganhará será o elemento que possua o menor momento de inércia em relação aos seus centros de massa, ou seja, a esfera sólida, como observa-se nessa imagem. Por isso, eles digo que façam com um plano sutilmente inclinado, para que esse tempo seja, ou para que esse movimento não seja tão rápido. Se chegássemos a compará-lo com o movimento de deslizada, deslizar será bem mais rápido, pois não ameritará o movimento ou a criação de uma rotação. Mais uma vez, observa-se que a esfera sólida ganha, mas se fosse uma deslizada por completo, a caixa ou o cubo cairá, deslizará ou chegará até o final do plano inclinado no menor tempo, com a maior velocidade. E com isso, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa